Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. Esse vídeo é um complemento ao vídeo da aula 114, quando nós estudamos lá a técnica das malhas para a análise de circuitos CA com fontes de corrente e tensão dependentes e independentes. Bom, mas agora com o objetivo de dar mais agilidade na aplicação da técnica. Vamos direto então aí para as etapas que a gente tem que aplicar nessa abordagem, tá? Passo 1. Associe a corrente no sentido horário a cada malha fechada e independente do circuito. Poderia ser sentido anti-horário também, tá pessoal? É apenas padronização que eu estou fazendo para dar agilidade mesmo. Passo 2. O número de equações necessárias é igual ao número de malhas independentes escolhidas. A coluna 1 de cada equação é formada pela soma de valores de impedâncias atravessadas pela corrente de malha e pela multiplicação do resultado pelo valor da corrente de malha. Passo 3. Precisamos considerar agora os termos mútuos, que são sempre subtraídos dos termos da primeira coluna. É possível que exista mais de um termo mútuo se a corrente da malha de interesse possuir um elemento em comum com mais de uma corrente de malha. Cada termo mútuo é o produto da impedância mútua e da outra corrente de malha que atravessa o mesmo elemento. Passo 4. A coluna à direita do sinal de igualdade é a soma algébrica das fontes de tensão atravessadas pela corrente de malha de interesse. Associamos o sinal de positivo às fontes com polaridades de maneira que a corrente de malha passe pelo terminal negativo para o positivo. Associamos o sinal negativo aos potenciais nos quais ocorre o oposto. Passo 5. Resolva o sistema de equações lineares para obter a corrente de malha. Essa abordagem, pessoal, ela pode ser utilizada para qualquer circuito com fontes independentes ou dependentes. Mas no caso de haver fontes dependentes, temos que garantir que a variável de controle dessa fonte esteja ali fora desse circuito sob análise, ok? Caso contrário, vamos ter que ter uma atenção redobrada, pois há diferença no método, ok? Vamos ver um exemplo numérico. Exemplo 1. Usando a abordagem sistemática para análise de malhas, determine a corrente I2 no circuito visto na figura 1. Bom, pessoal, nós temos um circuito bastante simples aí com duas fontes de tensão independentes, correto? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é simplificar essas cargas, tá? Eu vou converter em blocos de impedância porque isso vai facilitar bastante aí o processo de análise. Então, temos aí o circuito da figura 2. O primeiro passo dessa abordagem, estabelecemos uma corrente no sentido horário, temos a corrente I1 na malha 1 e I2 na malha 2. Então, nós vamos ter aqui duas equações. Do passo 2 ao 4, pessoal, observe o que foi feito aqui. Nós vamos pegar ali na coluna 1 da malha 1 e colocar a corrente dessa malha, no caso a corrente I1, e multiplicar por todas as impedâncias que essa corrente atravessa, no caso Z1 e Z2. No caso do segundo termo dessa equação, colocando ali com uma segunda coluna depois lá para a matriz, ele vai ser um termo que vai estar subtraindo o primeiro termo da equação, tá? Então, nós vamos ter ali, ó, menos I2 vezes a impedância que ele atravessa, no caso ali, Z2. Lembrando que nós estamos olhando para a malha 1 ainda. E tudo isso é igual às tensões da fonte, onde a corrente entra na polaridade negativa e sai na positiva, vai ser positivo à direita da igualdade. Por isso, nós temos ali E1 e E2 positivos, A corrente entra na polaridade negativa e sai na polaridade positiva em ambos os casos. No caso da malha 2, nós temos lá a primeira coluna, ou seja, o primeiro termo da equação será I2, Estamos olhando para a corrente da malha 2, que multiplica todas as impedâncias que essa corrente atravessa. No caso ali, Z2 mais Z3. E agora vamos colocar o segundo termo subtraindo, só que com o termo que tem com a impedância mútua, nesse caso ali, ó, menos I1 que multiplica Z2. Observe que a corrente 2 ela entra na polaridade positiva da fonte E2 e sai ali na negativa, correto? Então, temos uma queda de tensão. Por isso que lá no lado direito da igualdade nós temos menos E2. Faça a comparação ali com a malha 1, que as fontes ficaram positivas, Olha o sentido da corrente entrando nas polaridades de cada uma dessas fontes,
para você ter certeza que entendeu esses passos. E agora a única coisa que nós vamos fazer, pessoal, é organizar os termos das equações de forma que na coluna 1 fique apenas os termos dependentes da corrente I1 e na coluna 2 fiquem apenas os termos dependentes da corrente I2. Mas observe que se vocês compararem com aquele método detalhado que nós vimos lá na aula 114, lá nós tivemos que fazer mais passo a passo para entender o método das malhas e como que é feita a distribuição de todos os termos das equações. Aqui, uma vez que você aplica exatamente essa ordem, é bem rápido obter as equações, né? E agora o passo 5, né, pessoal? Vamos resolver o sistema de equações lineares aí, no caso aqui eu vou usar a regra de Cramer, né? Então, para o cálculo da corrente I2, no denominador nós vamos utilizar o determinante da matriz, que é composta pelos termos dependentes ali da corrente, né? No caso ali, as impedâncias Z1 e Z2 e Z3. Como nós já deixamos organizado ali I1 debaixo de 1 e 2 debaixo de 2, fica bem fácil. E no numerador nós vamos substituir a coluna que é dependente da corrente I2 pelos termos independentes, que nesse caso são as fontes de tensão ali do lado direito da igualdade de cada uma dessas equações, né? E agora vamos calcular o determinante, né, de cada uma dessas matrizes a fim de obter I2, obtendo essa expressão, né? E agora vamos atribuir os valores, né? E temos lá, então, 1,27 amperes com um ângulo de menos 86,89 graus. Bom, o método de malhas é um pouco trabalhoso mesmo, né, pessoal? Só que se você aplicar a abordagem sistemática que eu estou apresentando para vocês nesse vídeo, vocês vão ver que isso agiliza muito o levantamento das equações. Bom, antes de vermos mais algumas características sobre a abordagem sistemática aí na técnica de malhas, eu peço que vocês deixem o seu like caso esteja gostando desse vídeo, né? Caso o vídeo esteja contribuindo aí com os teus estudos, ok? Também verifique a sua inscrição no canal, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas. Bom, vamos continuar então. Exemplo 2. Escreva as equações de malha para o circuito visto na figura 3. Olha aí, pessoal, nós temos agora um circuito com 3 janelas, correto? E 2 fontes. Então, mais uma vez, pessoal, eu vou pegar e simplificar todas essas cargas construindo aí blocos de impedância para facilitar o nosso processo aqui com as equações, né? O que vai resultar ali no circuito da figura 4. Observe que nas 3 janelas eu coloquei as correntes de malha no sentido horário a fim de padronização. E para a malha 1, vamos lá. Lembre-se, pessoal, I1, que é a corrente da malha 1, que multiplica todas as impedâncias que essa corrente atravessa. Z1 mais Z2, só que Z2 é um termo mútuo com a corrente I2. Nesse caso, então, ele vai ser um termo que eu vou subtrair do primeiro termo. Olha lá, então, menos I2 que multiplica Z2. Nessa malha 1 tem apenas uma fonte de tensão. Como a corrente está entrando no polo negativo e saindo no positivo, então igual a E1, positivo também. Assim, então, aplicamos a abordagem sistemática para a malha 1. Na malha 2, pessoal, olha lá a corrente I2 que multiplica a soma de todas as impedâncias que essa corrente atravessa, lá, Z2, Z3 e Z4, né? No caso ali, nós temos ainda que Z2 e Z4 são impedâncias mútuas com outras correntes, né? No caso de Z2 com I1, então, menos I1 vezes Z2, e Z4 ali no caso temos menos I3, que atravessa Z4 também, vezes Z4. Como não temos nenhuma fonte de tensão nessa malha, é igual a zero. E na malha 3, né, pessoal, a corrente dessa malha é a I3, que multiplica todas as impedâncias que essa corrente atravessa, Z4 e Z5, sendo Z4 uma impedância mútua com a corrente lá I2, né? Então, menos I2 que multiplica Z4. Temos a fonte E2 e observe que a corrente I3 ela entra na polaridade negativa e sai na positiva de E2. Então, igual a E2 positivo. Pronto, já levantamos todas as equações, basta agora a gente organizar os termos dependentes, né, das correntes de forma a obter a coluna 1 com os termos dependentes da corrente I1 de cada uma das equações, a coluna 2 com os termos dependentes de I2 e a coluna 3 com os termos dependentes de I3. E
as fontes de tensão ficando sempre ali do lado direito da igualdade. Observe, então, a construção, né? Se não existe um termo, por exemplo, na malha 1, não existe o termo dependente de I3. Então, é atribuído o valor 0. E agora bastaria aplicar algum método de solução de equações lineares para esse sistema aí. Exemplo 3. Escreva as equações de malha para o circuito visto na figura 5. Nesse caso, nós temos mais uma vez aqui 3 janelas, né, com 2 fontes independentes. Bom, lembrando que se houvesse fontes dependentes, eu sugiro fortemente que vocês vejam aí o vídeo da aula 114, onde nós abordamos a diferença aí para esse caso. Começando pela substituição aí dessas cargas aí por blocos de impedância, nós temos o circuito da figura 6. E já atribuímos aqui correntes no sentido horário para cada uma dessas malhas. Então, começando aí pela malha 1, nós temos a corrente I1 dessa malha que multiplica as impedâncias que essa corrente atravessa. Então, Z2 mais Z4. E Z2 e Z4 são impedâncias mútuas, né, com as correntes ali da janela 2 e 3. Então, no caso ali de Z2, nós temos a corrente I2 também atravessando. Então, menos I2 vezes Z2. No caso de Z4, nós temos a corrente I3. Então, menos I3 vezes Z4. E a fonte de tensão que está atravessando I1 é apenas a fonte E1. De menos para mais, então, mais. Igual a E1, então. Para a malha 2, nós temos ali a corrente I2 passando por Z1 mais Z2 mais Z3, ok? Sendo Z2 e Z3 impedâncias mútuas, né? Z2 com I1, então, menos I1 vezes Z2, e Z3 com a corrente I3, então, menos I3 vezes Z3. Não temos nenhuma fonte nessa malha, então, igual a zero. Na malha 3, nós temos a corrente I3, atravessando as impedâncias Z3 e Z4. Então, I3 que multiplica Z3 mais Z4. As impedâncias Z4 e Z3 são impedâncias mútuas. No caso de Z3, ela é mútua, por ela passa também a corrente I2, né? Então, menos I2 vezes Z3. E Z4 atravessado também pela corrente I1. Então, menos I1 vezes Z4. Temos a fonte E2 sendo atravessada pela corrente I3. De menos para mais, então, mais. Organizando os termos dependentes de forma a obter na coluna 1 os termos dependentes de I1, na coluna 2 os termos dependentes de I2 e na coluna 3 os termos dependentes de I3. Note a simetria que existe em relação ao eixo diagonal, observando a localização ali de menos Z2, menos Z3 e menos Z4 dos dois lados da diagonal, né? Temos uma simetria bastante interessante que vai se repetir em grande parte desses circuitos aí. Agora, basta apenas resolver o sistema de equações para obter os valores das correntes, né? Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Verifique sua inscrição no canal e deixe seu like aí caso esse vídeo tenha contribuído com os teus estudos, ok? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.